Hallo Leute, ich bin Bianca, ich bin Deutschlehrerin. Eu sou a Bianca, eu sou professora de alemão e na aula de hoje nós vamos aprender as saudações em alemão. Los geht's! Esta é uma aula de vocabulário, por isso, toda vez que eu falar uma palavra, uma expressão, eu vou deixar um tempo para que você aí em casa também repita o que eu acabei de falar e treine a sua pronúncia. Esta é uma etapa muito importante, pois senão você aprende como que a palavra se escreve, mas não aprende a pronúncia correta. Isso vai, inclusive, te trazer problemas mais para frente quando você for escutar os nativos. Portanto, repita todas as palavras em casa também. Começando com o mais simples, que a gente chama de bom dia e os alemães falam boa manhã. Em alemão, essa expressão fica Guten Morgen. Aqui, se você estiver achando muito difícil não falar os es, você pode falar os es também e conforme o tempo for passando, você vai tentando diminuir o tamanho dessa letra E que você fala, até que ela não exista mais e fique só o som das consoantes, ok? Você pode falar Guten Morgen, mas eles não falam assim no geral, tá, pessoal? Eles omitem esses Es, principalmente quando eles estão no final da palavra. Bom dia mesmo, literalmente, e é aquilo que a gente vai falar a partir ali das 9, 10 da manhã, é o Guten Tag. Guten Morgen, nós falamos geralmente antes ali das 9 da manhã, das 10 da manhã, porque o período Morgen é aquele período entre as 6 e as 9, 6 e as 10. Depois disso, ele já tem um outro nome para o período, mas este é um tópico para uma outra aula. A palavra boa noite é a palavra Guten Abend, que significa boa noite, né? O período Abend é aquele período ali entre as 6 da noite, mais ou menos umas 10 da noite, talvez até ali meia-noite, dependendo de com quem vocês falam lá na Alemanha, né? Tem gente que considera que Abend vai até meia-noite. Bom, esta é uma expressão que nós falamos, então, quando nós chegamos num lugar, tá? É equivalente a falar em inglês aquela expressão good evening. Para o good night, que é quando você está se despedindo de alguém porque você está indo dormir, você vai falar em alemão Gute Nacht. Onde o Nacht agora é a noite, é o período ali entre meia-noite, né? Ou talvez às 10 da noite começando, e vai até às 6 da manhã. Não tem a palavra madrugada em alemão, tá? Esse período é o Nacht. E não é um erro de digitação. Realmente não tem uma letra N depois daquele Gute ali no Gute Nacht. Isso acontece porque esta é uma palavra feminina, enquanto as demais palavras são palavras masculinas. Eu falo mais sobre os artigos e os gêneros das palavras numa outra aula. Eu vou deixar aqui o link para você acompanhar essa aula depois. E vou deixar também aqui em cima nos cards. Mas, se você estiver assistindo esse vídeo por meio da minha playlist Alemão do Zero, que é um curso de alemão gratuito que eu tenho aqui no alemão, pode seguir na ordem, tá? Porque essa aula também vai estar nela, então você não precisa pular para esse vídeo agora, aguarde até ele aparecer automaticamente. Além dessa aula que eu comentei, eu também tenho um e-book só sobre esse assunto. Ele tem vários exercícios que vão te ajudar a fixar um pouco melhor os artigos do alemão, porque eles são um pouco diferentes do português, e quando que a gente utiliza o tal do der, o tal do den, que para quem está fazendo Duolingo já deve ter topado com esses dois artigos masculinos. E por que eu comecei pelo Guten Tag, Guten Morgen, não direto pelo Oi? Porque na Alemanha, eles geralmente se cumprimentam utilizando essas saudações que parecem pra gente um pouquinho mais formais, tá? O tal do Oi, que em alemão é o Hallo, ele é mais usado em contextos informais. Além de Hallo, eles também falam Hi, como se viesse do inglês. Uma outra saudação muito importante de chegada é a saudação Willkommen. E para se despedir, nós podemos falar, por exemplo, Tschüss. Vocês vão encontrar com as duas grafias, tá? Com S e com dois S's. Quando é dois S's, eles geralmente representam a grafia do Tschüss falado curto, né? Com esse S, com esse I mais curto.
Quando esse U do final é mais longo, daí eles colocam um S só, tá? Que é o tschüss. Se você não sabe como pronuncia este som U, eu tenho um vídeo também só sobre isso. Vou deixar aqui embaixo na descrição. E agora uma série de saudações de despedidas que vão precisar da palavra até. Até em alemão é bis. E se eu quiser falar até logo, eu vou falar bis bald. Para o até mais tarde, fica bis später. E para o até daqui a pouco, nós vamos falar bis gleich. Outras saudações muito utilizadas para se despedir são as seguintes. A primeira é Schönen Tag noch. Aqui um pouquinho mais rápido, fica Schönen Tag noch. Significa tenha um ótimo dia, literalmente um bonito ou um bom dia ainda. Essa com certeza é uma das saudações mais usadas pelos alemães em estabelecimentos comerciais. Mas às vezes eles falam tão rápido que a pessoa nem consegue identificar que é isso que eles estão falando. Já de noite, a gente não vai falar Schönen Tag noch, porque não é mais Tag, não é mais dia, né? É noite. Nós vamos falar então Schönen Abend noch. Ou mais rapidinho, Schönen Abend noch. Mais rapidinho tá um pouquinho avançado, né? Mas vão falando devagar que vocês vão pegando o ritmo. É isso que os alemães falam, então, quando eles estão se despedindo de noite. Eles não vão falar Gute Nacht, a não ser que a pessoa realmente esteja indo dormir, ok? Se for, por exemplo, às 8 da noite, você não vai falar Gute Nacht para a pessoa, né? Você não vai escutar isso no mercado, por exemplo. Eles vão sempre desejar um bom resto de noite. Schönen Abend noch. E para fechar, uma saudação de despedida que é um pouquinho mais formal e a gente não escuta com tanta frequência assim, é a Auf Wiedersehen. O F e o W, eles acabam se unindo, né? E fica como se fosse uma palavra só. Significa até mais ver, embora a gente leia no dicionário adeus. Adeus, geralmente, para nós do português aqui no Brasil, significa que eu não quero mais te ver, né? É o contrário do Auf Wiedersehen, que significa que eu quero te ver de novo, nós vamos nos ver novamente, né? Como se fosse um desejo. Essa é uma expressão um pouquinho mais formal, tá? Não é sempre que vocês vão escutar. O Schönen Tag noch, Schönen Abend noch, são de longe os mais usados em estabelecimentos comerciais. Outra expressão imprescindível é como agradecer em alemão. A primeira opção é falar Dankeschön, que significa muito obrigada. Vocês podem falar também só Danke. Reparem aqui que esse A ele é falado mais aberto, tá? A gente não vai falar com som de igual no português, não é Danke, é Danke. O alemão não tem sons anasalados, tá? É por isso que vai ter essa pronúncia um pouquinho diferente. Vocês vão notar também que os lábios, os alemães, a boca, ela costuma abrir bastante quando eles falam, né? Então, a gente observa isso principalmente nessa palavra, que é o Dankeschön. E existe uma outra variante que soa um pouquinho mais formal, que é a seguinte. Vielen Dank. Aqui, o Dank não tem E, tá? O motivo para isso, deixa para aprender um pouquinho mais para frente, tá? São detalhezinhos que envolvem gramática. Por enquanto, foque em gravar como se escreve e como pronuncia essas duas palavras. Quando alguém agradece, nós costumamos falar algo como de nada ou por nada, não foi nada, para responder esse Danke, né? Ou esse obrigado em português. Em alemão, essa expressão vai ser o Bitteschön. Vocês podem falar só bitte e o bitte ou Bitteschön não só significa de nada, como também significa por favor. Quando vocês forem pedir algo para alguém, vocês vão usar o bitte ou Bitteschön também. Uma outra alternativa para responder o Danke é responder Gern geschehen.
ou simplesmente só gern. Esta palavra gern significa literalmente com prazer e ela é muito utilizada em alemão, especialmente para falar sobre hobbies. Eu vou deixar também o link para a aula dos hobbies aqui embaixo, ok? Mas por enquanto, memorize então bitte, gern e o gern geschehen. Mostra um pouco um alemão um pouquinho mais elevado, tá? Não é sempre que é falado, mas quando você fala, dá uma impressão de que o seu alemão ele é um pouquinho mais rebuscado, um pouquinho mais polido, né? Que você tem o maior domínio do idioma. Então vale a pena vocês gravarem essa expressão aí também. E para pedir desculpas? Essa eu tenho certeza que todo mundo já viu um daqueles memes que comparam os diversos idiomas falando a mesma palavra e já topou com o tal do Entschuldigung lá no meme, né? E para quem não viu, segue aqui o meme. Desculpe. Perdón. Pardon. Sorry. Entschuldigung. Como que a gente pronuncia isso? Apesar de ter várias letras, a gente vai falar bem devagar para começar, tá bom? Nós vamos falar Entschuldigung. E vai aumentando a velocidade até conseguir falar Entschuldigung. Na prática, esse primeiro EN não é muito pronunciado não. Eles acabam falando mais um Entschuldigung. Parece alguém dando um espirro, né? Apesar de soar como um espirro, essa palavra também é utilizada para falar com licença. É uma palavra muito importante. Nós podemos falar ainda eu sinto muito, que também a gente usa para pedir desculpas, né? Mas o eu sinto muito dá mais essa ideia de que, puxa, não tenho culpa, mas não tem nada que eu possa fazer a respeito. Em alemão, essa expressão fica es tut mir leid. E quando alguém pede desculpas, vocês podem responder kein Problem. Sem problemas. E para fechar a aula de hoje, falta a gente ver como que nós perguntamos como vai, né? Como está. A forma longa dessa expressão em alemão é Wie geht es dir? Literalmente, como vai com você? Onde o dia é o com você, né? O contigo. Este dia, ele é equivalente àquele du, né? Do tu do alemão, que eu vou falar mais sobre ele na aula sobre os verbos, tá bom? Que eu também vai estar aqui na playlist Alemão do Zero. E quando você estiver numa situação formal, você não pode usar esse du e nem o dia. Você vai ter que usar o sie e o ihnen, que é o equivalente formal da palavra você, né? Você pode traduzir o sie como sendo você ou o senhor, a senhora. E o ihnen seria o com o senhor, com a senhora ou com você, só que formal. A pergunta como vai formal fica então Wie geht es Ihnen? Mas no dia a dia eles simplesmente falam Wie geht's? Embora, sinceramente, eles não perguntam muito Wie geht's lá na Alemanha, tá? Eventualmente eles perguntam, obviamente, mas não é com tanta frequência igual aqui no Brasil. O tudo bem, né? O como vai, ele já parece que já faz parte do oi. Eu não posso falar só oi, tem que falar oi, tudo bem aqui, né, no Brasil. Lá eles não têm muito esse hábito, tá? Em situações, principalmente situações formais, né, que envolvem negócios, eles raramente vão perguntar algo desse gênero. Eu diria até que nunca eles perguntam, tá? Não vai ser dito Hallo, wie geht's? Ou Guten Abend, wie geht's? Mas mesmo assim é importante saber. E como que a gente responde esta pergunta, como vai? Bom, a forma longa e mais elaborada é Mir geht es gut. Onde o Mia é o comigo, como se eu falasse comigo vai tudo bem, ou comigo vai bem. Vocês têm uma variante dela que também é Es geht mir gut. Na prática, eles só respondem gut. Não precisam falar toda essa frase, mas é bacana conhecer ela inteira. Para não falar Ich bin gut, tá? Não falem isso está errado. Significa eu sou bom. Mas o que eles mais respondem é
quando essa pergunta é feita, que eu já falei que não é muito com tanta frequência assim que eles fazem essa pergunta, mas eles vão responder então es geht, que significa está indo, está normal, é um dia como qualquer outro. E caso você queira falar que não está bem, você pode responder também mir geht es schlecht. Onde o schlecht é o mal ou ruim. Você pode ainda, como uma variante, né, responder só alles gut. E dependendo da tua entonação, o alles gut também serve para fazer uma pergunta. Alles gut? Vamos ver exemplos de diálogo. Primeiro, um diálogo formal. Uma das pessoas começa. Guten Tag, Frau Müller. Wie geht es Ihnen? Senhora Müller vai responder. Es geht. Und Ihnen? Alles gut. Danke. Reparem que a gente responde, né? Alles gut ou es geht e pergunta und Ihnen. Não vou perguntar und Sie, porque a pergunta original não tem Sie nela, ok? Vai ficar Wie geht es Ihnen? E no diálogo informal? A pessoa começa o diálogo falando Hi Martin, wie geht's? E aí o Martin responde Gut, und dir? E a pessoa responde Auch gut, danke. O auch é o também, então bem também, obrigada. Fragen, dúvidas? Eu sei que são várias expressões, né? E para vocês praticarem elas, eu tenho exercícios sobre esses assuntos, né? Sobre cada uma das aulas que eu dou aqui no YouTube, lá no Clube do Alemão. Eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição deste vídeo. E me conta nos comentários, qual palavra você achou a mais difícil de falar? So, Leute, das ist alles für heute. Vielen Dank und tschüss!